Questão 3, pessoal. Questão 3 fala assim, olha. Questão 3 fala o seguinte. Determine a carga elétrica que de um condutor que, estando inicialmente neutro, perdeu 5 10 a terceira elétrons. Aí ele dá uma informação aí embaixo. Essa informação aí é justamente o valor da carga elementar, que é aquele valor fixo que eu falei para vocês que foi descoberto por Millikan. Nessa questão, ele quer que nós determinemos a quantidade de carga elétrica. Ele quer saber o valor de Q. E toda vez que ele falar do valor de Q, da carga elétrica, a gente tem que lembrar da relação que nós aprendemos. Falou de carga elétrica, Q, N, E. Esse aqui, ó, essa informação, essa lei física é o que você tem que lembrar toda vez que ele falar de carga elétrica para vocês, que vocês estão aprendendo na aula de hoje. Vamos lá, determine a carga elétrica aqui de um corpo condutor que, estando inicialmente neutro, ele estava neutro, e ele perdeu, pessoal, ele perdeu 5 10 a 13 elétrons. Então, se ele perdeu, ele vai ficar positivo ou ele vai ficar negativo? O número de cargas que ele vai ter aqui, em excesso, vai ser o número de prótons. Então, ele vai ter 5, 10 a 13 prótons a mais. Certo? Se saiu isso aqui dele, ele vai ter um número de prótons a mais, né, em excesso. No caso aqui, vai ficar positivo esse objeto. Ele vai ficar positivo porque ele perdeu toda essa quantidade aí de elétrons, ficando apenas com esses prótons aí. Tá? E o valor da carga elementar, nós temos 1,6 vezes 10. Opa, 1,6. Vou pegar a borracha aqui que vai ficar muito feio isso aqui no slide. Coulombs de carga. Tá? E lembrando que você vai ter que lembrar dessa equação. Bora jogar essa informação aqui mais limpa no outro slide. O que nós queremos saber na questão? Quantidade de carga. Nós queremos saber essa quantidade de carga baseada nas informações, que são essas daqui. Ele tem um excesso dessa quantidade de prótons. A carga elementar 1,6 vezes 10 menos 19. E aí, a partir desses dados, nós vamos resolver o problema. Bem, o procedimento é o seguinte. Você vai pegar, para calcular a carga, a equação pede para que nós multipliquemos o número de elétrons, 5 10 a 13, pelo número pelo valor do número da carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. A partir daqui, o aluno ele olha e pode bater meio que um desespero. Pode bater meio que um desespero de, meu Deus, e agora como é que eu vou resolver essa questão? Só que você tem que ter bastante calma nesse sentido, porque o procedimento é o seguinte. Você vai multiplicar primeiro esses números aqui, que não tem potência de 10. Ó, 5 multiplicado por 1,6. E depois você separa esses números que tem só a potência de 10 aqui, ó, 10 a 13, com 10 a menos 19 separados aqui de lado. 10 a 13, multiplicado por 10 a menos 19. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque justamente a ordem que você vai multiplicar, desculpa que eu fiz aqui uma besteira, a ordem que você vai multiplicar esses números não vai alterar o resultado da conta. Ele não altera o resultado da conta aqui, pessoal. Então, tanto faz, você multiplicar 5 vezes 2 vai dar 10, ou se você multiplicar primeiro o 2, depois o 5 vai dar 10 também, então não tem problema você arrumar isso aqui para facilitar no seu cálculo. A gente sabe que 5 vezes 1,6 vai dar 8, e quando você multiplica 10 a 13 com 10 a menos 19, você vai repetir a base e vai fazer 13 aqui em cima menos o 19. 13 menos 19 vai dar 8, 10 menos 6 da carga. Então, significa que esse objeto está positivo e ele tem um excesso positivo de... Oh, esse 8 está meio estranho. De 8, 10 a menos 6 coulombs de carga. E aí, se eu quisesse ainda, este 10 a menos 6 aqui, ele equivale a uma potência de 10 que a gente viu, que é o micro. Lembra lá do micro?
O micro ele é representado por essa letra aqui. Eu posso substituir o micro bem aqui, e aí a minha resposta, para ela ficar mais organizada e bonitinha, eu posso dizer que a carga é positiva de 8 microcoulombs. E aí eu responderia essa questão dessa maneira aí. Vamos para a questão 4. A questão 4 é bem tranquilona, no sentido de que a gente vai conseguir resolver utilizando também os princípios da carga elétrica. A questão 4 fala assim: determine o número de elétrons que deverá ser fornecido a um condutor metálico inicialmente neutro, para que ele fique eletrizado com carga elétrica igual a menos 1C. A gente está te dando a informação aí da carga elementar, 1,6 10 a menos 19. E eu vou ler novamente a questão de forma pausada para a gente entender o que está acontecendo nela. Ele pergunta para a gente determinar o número de elétrons. Ele quer saber o valor do N. Quer saber aqui o valor do N, que deverá ser fornecido. Lembra que se você está dando elétrons para esse condutor, você está jogando carga negativa nele. Então ele estava neutro, ele vai ficar com essa quantidade de carga aqui. Ele vai ficar com uma quantidade de carga de 1 negativo. Tá? Então as informações que nós temos para essa questão, para resolver ela, é o seguinte: nós temos que descobrir a quantidade que eu tenho que jogar lá. Eu tenho que descobrir isso baseado na carga total que ele ficou, que foi de menos 1C, e tendo a informação da carga elementar, e no caso, como eu estou trabalhando com elétrons, é de menos 1,6 10 a menos 19, C. Carga total, número de prótons ou de elétrons e o valor da carga elementar aqui. Certinho, pessoal? Vou pegar essas informações e vou jogar na equação. Carga menos 1 igual N. Temos aqui, não temos, repete, multiplica pelo E, que é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 da carga. Pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse número todo que está aqui dentro do parênteses e vou jogar ele para a esquerda da igualdade. Toda vez que eu passo o número para a esquerda da igualdade, ele vai, que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então percebam que esse N ele vai ser igual ao menos 1 que está aqui em cima. Eu só fiz jogar esse outro número aqui para baixo. Então vai ficar menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Nesse caso, para facilitar o entendimento de vocês, eu gostaria que vocês pensassem o seguinte. Observem aqui o sinal negativo com negativo vai dar positivo. Isso aqui é da matemática. Então, isso aqui vai ficar positivo, positivo. Tá? Menos com menos, menos dividido por menos vai dar mais. Tá? Eu gostaria que vocês observassem aqui que esse número que está aqui em cima é a mesma coisa de que eu escrever 1 sobre 1,6 multiplicado por 1 sobre 10 a menos 19. Isso aqui para justamente facilitar a visão de como vocês entendem essa fração que está aqui em cima. Por quê? Porque se eu dividir 1 por 1,6, vai dar 0,625. Dividir 1 por 1,6. E essa fração aqui, a gente já usou uma técnica na aula passada, que essa técnica é você pegar o número que está embaixo e jogar ele para cima. Lembra lá? O sinal que está negativo vai ficar positivo. Então, no final das contas, você vai multiplicar esse 1 por esse número daqui de baixo, só que ele é elevado a mais 19. Então, eu obtenho a minha resposta, que o número de prótons aí nessa questão é essa quantidade de prótons. Se eu quisesse também, eu poderia responder da seguinte maneira. Como esse número aí não está em notação científica, eu poderia transformá-lo para notação científica. Como? Como é que eu poderia fazer isso? Eu poderia fazer isso andando com a vírgula uma vez para a direita. Tá? Então ficaria 6,25 multiplicado por 10A. Como a vírgula vai andar para a direita, lembra que andou para a direita, você retira. Tá?
Quando a vírgula andar para a esquerda, você coloca. Então, como foi só uma vez, você vai retirar um daqui. Vai perder, vai ficar mais 18 próximo. Tá? Então, você poderia responder essa questão dizendo que para que o objeto fique carregado aqui, desculpa pessoal, estou trocando, não é próton, porque o objeto tem que ficar negativo, né? Só apaga isso aqui, não é próton não, tá? O próton ele é positivo. No caso aqui, o que ele tem que perder para ficar positivo? Ele tem que perder, na verdade, elétrons. Tá? Ele tem que perder elétrons. Certo? Passando aqui para o próximo slide. Para chegarmos à finalização da nossa aula, vamos falar para vocês de condutores e isolantes. Como é que vocês classificam um material condutor de um material... Como é que você diferencia um material condutor de um material que ele é isolante? O material condutor, traduzindo, vocês vão até rir e achar engraçado. O condutor é aquele que conduz e o isolante é aquele que isola. Claro, né? Óbvio. Mas por que isso acontece? O condutor, ele ser um bom condutor, ele precisa ter uma quantidade de elétrons na estrutura dele que sejam elétrons móveis. Tá? O que seriam esses elétrons móveis? Geralmente os metais, em geral, o núcleo do átomo deles, a eletrosfera ela tem elétrons onde esses elétrons são mais maleáveis, eles conseguem sair da camada de valência do átomo e se movimentar por dentro da estrutura do material. E são esses elétrons que conduzem a eletricidade pelo fato deles estarem mais fracamente ligados ao núcleo dos átomos. Tá? E os metais eles têm essas características. Já o bastão de vidro, ele não tem essa propriedade de ter elétrons mais presos, mais soltos. Eles têm elétrons mais presos. Isso acontece com vidro, com a borracha e com outros elementos aí, com outros materiais. Então, os metais, em geral, eles são bons condutores, porque eles têm esses elétrons que se movimentam nessas camadas mais externas. E o bastão de vidro e outros materiais, como, por exemplo, a borracha, são maus condutores por não ter esses elétrons mais móveis. Tá? Então, os metais são bons condutores. Vidro, borracha, plástico, etc. são isolantes elétricos. Bom? Então, nós temos essa diferença. Agora, observem comigo o seguinte. Essa regra de condutor isolante, ela funciona até um determinado valor. Porque, por exemplo, a gente diz que a borracha ela é isolante. Se você meter um material plástico ou de borracha na tomada, você não vai sentir a eletricidade porque ela vai isolar a eletricidade. Ela não vai conseguir conduzir. Só que, dependendo do valor de tensão, você consegue fazer a borracha ser um condutor de eletricidade. Tá? Isso se a tensão ela for muito alta. Quando isso aí acontecer, a gente está dizendo que a tensão alta está quebrando a rigidez dielétrica do material. O que é a quebra da rigidez dielétrica? É quando o material que era isolante começa a se tornar condutor de eletricidade. E isso acontece com o ar. Todo mundo sabe que o ar, esse ar que você respira, é um isolante. Por que eu sei que ele é um isolante? Porque quando eu passo perto da tomada, eu não sinto a eletricidade passar para minha mão, porque ela está isolando, ela não está deixando a carga da tomada passar para minha mão, nem para o meu corpo, porque o ar que existe entre eu e a tomada isola. Só que se eu fizer a tensão da tomada ficar tão alta, mas tão alta, vai chegar um momento em que, se eu passar perto dessa tomada, ela pode jogar a eletricidade, uma descarga elétrica em mim. Mas é claro que isso não vai acontecer porque nós trabalhamos com tensões de 110 e 220, que são tensões baixíssimas, e não tem como isso acontecer.